vamos falar de mercado internacional para a nossa carne. Depois de quase um ano de embargo, a carne bovina do Brasil retomou o acesso ao mercado russo este mês, com a habilitação de 5 plantas. Antes do embargo, 30 plantas estavam habilitadas a vender carne bovina para os russos. Hoje, quem ocupa o lugar na exportação brasileira é a Argentina. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar desse e de outros mercados também. Tudo bem, João? Tudo bem. A Rússia era 10% da exportação do Brasil de carne bovina era para a Rússia e 35% da carne suína também era para a Rússia. A hora que embargou, você criou um vácuo, aonde iria essa carne. A carne e o mesmo destino foi que tanto para suíno como para bovino. A China aumentou 56% as importações de carne, a China, e de carne bovina e 245% de carne suína. Então, hoje, nós estamos ainda um pouquinho menor que o ano passado, as exportações, alguma coisa por volta de 7%, 8%. Porém, a tendência, continuando assim, nós vamos chegar no fim do ano com um pequeno acréscimo em relação às exportações de 2017. João, mudando um pouco o foco dos russos, que já foram o nosso maior comprador de carne bovina, hoje, disparadamente, China e Hong Kong ocupam essa posição. Quase 50%. E dificilmente alguém vai superar os chineses, né? Como nosso maior cliente para carne bovina. Tem uma missão no Brasil, nós já falamos sobre isso aqui, João, e a informação do Ministério da Agricultura é que eles visitariam 10 plantas e, se tudo ocorresse bem nessa inspeção sanitária, por tabela, outras até 70 plantas frigoríficas, 78 plantas frigoríficas estariam também habilitadas. Nunca aconteceu isso. Os chineses são extremamente rigorosos nessa questão, eles vão pessoalmente, vão lá ver o que se dá para poder projetar ou pelo menos especular é que você está tendo esse surto de peste suína africana em várias regiões da China. E você na China, você tem milhões de pequenos criadores. É difícil você fazer um controle sanitário em cima de milhões de pequenos produtores. O que está acontecendo? E outra coisa, quando o vírus ataca, ele matando o animal, ele permanece por tempo no corpo do animal, nas fezes, em tudo. É difícil você eliminar o animal. Então, o que tem que fazer? Tem que incinerar. Só que para você queimar 2, 3 porcos não é difícil, vai quase 200, 300, aí você tem que ter quase que uma instalação industrial. E isso que está atrapalhando lá o controle de segurar os focos. Essa semana circulou na imprensa nacional uma palestra do Alexandre Mendonça de Barros. Eu queria que você falasse sobre esse assunto depois, João. A gente precisa de ir para um intervalo comercial. Voltamos já. Eu estou de volta com o João Pedro Cuti Dias para a gente falar de um dos assuntos muito comentados durante a semana, que foi um estudo, uma palestra do economista Alexandre Mendonça de Barros, que tem a ver com a guerra comercial China e Estados Unidos, produção e exportação de soja e até mercado de carnes lá na China. João, por que esse assunto chamou tanto a atenção do meio do agronegócio brasileiro? Porque na China há vários focos de peste suína africana. Lá você tem milhões de pequenos produtores, é difícil você controlar a questão sanitária, tão disperso assim. E nessa apresentação do Alexandre, ele comenta que poderá haver uma quebra de até 5 milhões de toneladas de produção de suíno no ano que vem. 5 milhões de toneladas, a China é responsável por metade da produção de carne de suína do mundo. E consome, é a consumidora maior. Então, 5 milhões iriam fazer falta para atender a demanda interna chinesa. A China teria 3 mercados para buscar carne. Ou os Estados Unidos, que está em guerra comercial com eles, teoricamente não iria. Na União Europeia, que há alguns focos também de peste suína africana, inclusive aqui selvagens. A Bélgica teve esse problema agora, recentemente. E também o Brasil. E é o que está acontecendo agora. E nós até comentávamos que aqui nós estávamos aguardando há muito tempo a missão chinesa para homologar novos frigoríficos. Para surpresa de quem está no mercado. Deve ser uma reserva, né? Não que eles vão provavelmente usar os 78, mas garantem pelo menos a fonte. Olha, eu acho que eles vão aumentar muito o número de frigoríficos habilitados. Hoje, com 16 frigoríficos, eles são os maiores compradores de carne do Brasil, com 16 homologados. Ou seja, a ideia parece que tem nesse pacote 24 frigoríficos de bovina. Eles estão visitando, foram no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul,
fazendo inspeção. Mas o que chama a atenção, Zaidan, é que os chineses são muito criteriosos, vão lá ver o negócio. De uma hora para outra, eles vêm para visitar 10 frigoríficos, 10, com a possibilidade de homologar mais 68. Ou seja, não fariam só os 10 que eles visitaram, homologariam 78 frigoríficos. Isso de suínos, bovinos e aves. Então, o que dá para você especular um pouco, não sei se isso tem algum fundamento ou não, mas é uma coisa factível. Por que eles estão se preocupando tanto em abrir novas plantas, homologar? Eu imagino que eles estão preocupados, se vai que o ano que vem realmente vai haver uma quebra significativa nisso, e eles teriam que buscar carne. Você falou 5 milhões de cabeças. Não, toneladas. Toneladas de carne que deixariam de ser produzido. Porque quando dá o foco, a única maneira de você eliminar o problema é matando todos os animais. Matando e incinerando, não é só matando, porque ele permanece, o vírus ativo nos cadáveres dos animais. Agora, João, tem ainda o que disse o Mendonça de Barros, é que se eles vão deixar de produzir essas 5 milhões de toneladas, não vão precisar de tanto insumo, tanta soja, farelo de soja, milho. Isso poderia reduzir as compras chinesas e aí é que vem o outro impacto para o Brasil. A China cresce ao ano, em média, 3,5% a 4% o consumo de soja deles, 3,5% a 4%. Ou seja, ele aumenta 4,5 milhões de toneladas. Uma redução na produção de carne de 5 milhões de toneladas, eu creio que não iria consumir mais do que 4 milhões de toneladas de farelo de soja, porque a grande fonte deles de proteína é o farelo de soja. Eu creio que poderia até haver uma pequena redução, não duvido que ocorra, mas não seria muito significativa, já que porque as outras carnes serão incentivadas a serem produzidas. Para substituir a suína. Frango, marreco, peru, carne bovina, etc, etc. Então, eu acho que realmente há um risco de diminuir, mas se a diminuição ocorrer, é muito pequena.